Olá, eu sou a doutora Cíntia Petiti, especialista em medicina capilar, tricologista, pós-graduada em dermatologia, e eu estou aqui hoje com a doutora Rafaela Vazzi, cirurgiã plástica, especialista em transplante capilar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre quando fazer o transplante capilar, quando se perder a densidade dos fios e há necessidade ou não de fazer um transplante capilar. Fala um pouquinho para mim, Rafaela, como é que é tudo isso para você no consultório? Como é que aborda esses pacientes? Olha, Cíntia, nós temos que levar em conta alguns critérios, né? Os principais são, em primeiro lugar, o grau de calvície que o paciente tem, né? O estado de saúde, é claro, e também a qualidade e a quantidade de área doadora disponível. Então, assim, eu sempre digo que o melhor candidato para o transplante capilar é aquele que já fez e faz os tratamentos não cirúrgicos e já não está conseguindo tanto avanço, né, somente com os tratamentos não cirúrgicos. E uma dica muito importante, que o paciente, ele já deve estar com essa calvície, com essa queda de cabelo estabilizada, porque nós vamos conseguir resultados mais duradouros. Com certeza, eu falo muito isso para meus pacientes. Vamos ter um pouco de paciência, às vezes tem gente que chega lá, eu já quero ir para o transplante, e às vezes precisa realmente ter essa visão de estabilização, de melhorar a qualidade do fio, para se ter um resultado também ideal. E aí, com tudo isso, Rafaela, me fala um pouco, quando o paciente chega lá, as técnicas, elas vêm evoluindo, a gente sabe. Como é que você trabalha com essa escolha de técnica? Me fala um pouco sobre isso. Eles te questionam muito? Como é que é? Eles têm muita dúvida com relação, doutor, eu tenho que fazer a técnica FUI ou a técnica FUT? Qual que é melhor? Eu sempre explico a diferença. A FUI é a técnica que a gente capta as unidades uma a uma. A gente usa instrumentos bem delicadinhos. A cicatriz, ela fica praticamente imperceptível. São pontinhos, né, de cicatriz, e a recuperação é super rápida. Já na técnica FUT, a gente precisa tirar uma faixa de cabelo, né, aquilo ali gera uma cicatriz, gera pontinhos e um pós-operatório um pouquinho mais demorado, mas tranquilo também. Agora, o que é melhor para um caso, para outro, isso daí depende da avaliação, do grau da calvície, do tipo de área doadora, né, e das expectativas do paciente também. É verdade, eu acho que o que mais pesa, eu falo assim, em qualquer área também, não é só do transplante, é a expectativa de paciente, né? Eu também na minha área ali da dermato, eu falo assim, gente, como isso é complicado. Por isso que eu sou meio faladeira, eu falo muito, porque eu gosto de deixar tudo muito explicado. Sim, quando a pessoa começa a pensar em transplante capilar, é super comum, né, ter as expectativas lá em cima e achar que vai acabar com a queda de cabelo de uma vez só, né? Então é muito importante alinhar as expectativas, até porque é um processo que demora. Os resultados são imediatos. Os fios demoram aí 3, 6 meses para começar a crescer e por volta de um ano e meio que a gente vai ver o resultado final. Então é preciso ter paciência, né, Cíntia? É verdade, nossa senhora. E, assim, o transplante também é uma técnica de redistribuição. A gente dá mais densidade para o cabelo, mas a gente, na verdade, redistribui os fios que já existem. Nós não criamos fios. Então, se o paciente tem uma calvície mais extensa, se ele tem uma área doadora menor, isso leva a resultados mais limitados. Com certeza. É claro, né? Mas é muito engraçado, porque eles chegam no consultório, Cíntia, e falam, doutora Rafaela, eu vim aqui na cirurgiã porque eu quero fazer o transplante capilar, que eu não quero mais saber de comprimido, eu não quero mais fazer aplicação, não quero mais saber de fazer nenhum tratamento. Quero resolver esse problema de uma vez por todas. Aí eu começo a rir e eu conto, você conta, né? Não, mas isso é muito comum mesmo, porque eles falam às vezes, não vou fazer mais nada disso, eu vou ter que tomar isso pro resto da vida. E aí é toda aquela história, né, que eu explico. Como você falou, que é uma redistribuição. Eu até uso um termo que eu falo que o transplante é uma jardinagem.
Então, a gente precisa continuar adubando esse jardim. A gente precisa tratar a fisiopatologia da doença, porque senão os fios que realmente dali, da região que estão livres da doença, que vão ser transplantados aqui, vai estar tudo bonitinho. Mas toda aquela outra região que não foi transplantada vai ser danificada, vai ser, ao longo do tempo, realmente devastada ali. E aí o transplante vai ficar ruim. Então, quando eu explico isso para eles, que você vai fazer o transplante, ok, mas precisa continuar o tratamento, ai, tadinhos, eles ficam até meio tristes. Porque não tem cura, gente, da calvície, né? A calvície continua. A calvície continua. O transplante, para continuar bonito, né? Nesse resultado até de 1 ano e meio que acontece, o resultado final, denso, nos fios grossos, é necessário o tratamento clínico. Que aí é a minha mágica, tá, gente? Tô brincando. A gente faz realmente todo um conjunto de tratamento, que eu falo que são os pilares, né? O pilar suplementação, para a gente organizar toda a parte de vitaminas e minerais, pilar realmente de tratar a fisiopatologia da doença. E aí, nesse caso aqui, hoje, a gente está falando principalmente que é o mais comum, que é a calvície, né, feminina ou masculina, mas o transplante masculino é o mais comum, né, Rafa? É mais comum. Então, a gente precisa realmente do terceiro pilar, que às vezes eu falo muito, que é o pilar ancoragem, que é o pilar de fazer crescer esse fio, às vezes, um pouquinho mais rápido, mais lógico, dentro do limite que é possível, tá, gente? Não tem mágica, como eu falei brincando aí no início, não. Então, a gente precisa desses 3 pilares, né? De um tratamento injetável, clínico e oral, para se ter uma resposta de um resultado a longo prazo, ou até mesmo que seja para a vida toda, vamos dizer assim, porque é uma doença crônica. Então, não tem como a gente falar que vai fazer o transplante e não tem mais nada a se fazer. Tô livre de ficar cuidando. Então, eu falo que a consulta com o tricologista é meio que um casamento, né? Então, eu falo que pelo menos umas 3 vezes no ano, 2 vezes, quando tá meio de mal de mim, precisa ir lá me visitar para manter aquela qualidade que já foi alcançada, tá? E eu acho que é sobre isso mesmo que a gente precisa sempre frisar para que eles não fiquem insatisfeitos, os nossos pacientes. Exatamente. E me fala um pouco sobre uma coisa que eles reclamam muito, até por isso que eles às vezes demoram um pouco a querer fazer o transplante. Sobre dormir sentado 7 dias e tudo mais. Fala um pouco para mim sobre o pós mesmo do transplante, como é que é? Quais são as suas orientações? Não é esse bicho de 7 cabeças? Como é que é? Não é um bicho de 7 cabeças, é um processo muito tranquilo. É claro que, como qualquer procedimento cirúrgico, a gente precisa começar desde o pré, né, o pré-operatório, na escolha do profissional, do local onde vai ser realizado, né? São realizados exames pré-operatórios, avaliação pré-anestésica, tudo certinho, né? E no pós-operatório tem as medicações, né? Medicações pouca coisa, porque não é um procedimento que dói muito. Então, com pouca medicação a gente já consegue controlar. Tá? Existe uma forma certa de lavar o cabelo, que a gente explica direitinho, tá? Não precisa dormir 100% sentado, né? É lógico que os primeiros dias, principalmente nos primeiros 7, 10 dias, requerem um pouco mais de cuidado, de delicadeza para manipular a área que foi operada, né? Um pouquinho de restrição com relação a sol, atividade física, mas dependendo da atividade de trabalho, o paciente consegue retornar para suas atividades dentro de 48 horas. Então, é bem tranquilo. E depois é só ter um pouquinho de paciência, né? Até aguardar o resultado final. Ah, que coisa boa. Então assim, às vezes eles chegam, até bom esse bate-papo, para eu falar, olha, vai lá na Rafaela, que o pós é bem tranquilo, porque a gente vê às vezes alguns edemas importantes, mas isso tudo depende do profissional também, né, Rafaela? Sim, depende. Desconforto e tudo mais.
Mas pode deixar que a minha indicação já tá certeira. É claro, depende da técnica que vai ser realizada, depende da predisposição de cada um. Tem paciente que tende realmente a ter um pouquinho mais de inchaço, mas isso a gente consegue controlar com tranquilidade, seguindo as orientações, tudo certinho. É difícil ter um inchaço muito grande, né? Ou alguma complicação, ou dores muito fortes, isso a gente não costuma ver. E voltando lá, que eu até comentei no início sobre a parte de transplante em mulheres. Você tem muito? Como é que é essa demanda? Você percebe que atualmente vem aumentando essa demanda ou busca de transplantes em mulheres? Sim, vem aumentando, até pela disponibilidade de informações, né? É verdade. Mas o transplante feminino, ele tem algumas peculiaridades. As mulheres têm as outras causas da queda de cabelo, diferentes da causa principal, né, do homem, que envolvem diversos fatores aí, você sabe muito bem disso, são causas hormonais, doenças autoimunes, causas nutricionais. Então, isso tudo precisa estar muito bem acompanhado e estabilizado para podermos pensar no transplante. Até porque são mulheres que geralmente têm os fios compridos, têm ressalva para realizar a raspagem do cabelo. Então, a gente já tem que começar a pensar em outras técnicas. Isso restringe um pouquinho mais a quantidade de técnicas que a gente pode utilizar, né? Até porque a densidade do cabelo da área doadora feminina pode estar um pouco comprometida, né? A queda feminina afina mais os fios e de uma maneira mais difusa. E isso daí pode prejudicar um pouquinho a área doadora, pode até que o transplante não seja o melhor caminho de tratamento. Quais as novidades para os próximos anos? O que você acha que a gente pode aí ter de expectativa? Olha, Cíntia, nós podemos esperar tecnologias e avanços cada vez na tendência de tornar o transplante menos invasivo, de recuperação mais rápida e com resultados mais naturais. Nós já vemos aí aprimoramentos da técnica FUI com o uso de robôs, uso de células-tronco e terapia regenerativa. Verdade. Eu mesmo uso muito lá no consultório, eu uso a NextGen, né, que é uma terapia regenerativa autóloga. Autóloga, gente, é quando a gente retira aqui da região folículos através de um processamento. A gente tem as células ali mesenquimais para aplicar realmente na região afetada da calvície. E eu gosto muito, né? Os resultados estão sendo muito promissores e é muito eficiente para pacientes que não podem fazer nenhum uso daqueles que a gente conversou ou que não querem usar medicações. Então, é um avanço que vem para realmente, às vezes, desmistificar quem não quer tratar com remédio e sim com uma terapia de regeneração. Então, assim, a NextGen é uma coisa que eu venho usando e está sendo muito boa. E realmente eu vejo que está aparecendo também na parte do transplante capilar. Existem projetos até mais ousados aí, né? É verdade. De multiplicação de folículo em laboratório. Olha para você ver. De impressão 3D de folículo, né? Isso tudo aí tende a, no futuro, nos libertar dessa dependência da área doadora. É verdade, porque isso é uma coisa que limita muito, né? Sim, nossa, tem gente que fala assim, ai, meu transplante não ficou tão bom e não tem mais o que fazer, né? E outro ponto muito importante, Cíntia, o que nós estamos vendo, uma tendência a abertura de uma quantidade grande de clínicas de transplante capilar. Essas clínicas estão se alastrando pelo país, né? Realmente elas oferecem assim, uma linha de produção, são custos baixos, parcelamentos incríveis, realmente, né? Então, assim, meu conselho para o paciente que está pensando em fazer seu transplante capilar, comece escolhendo, pensando na qualificação da equipe, no ambiente onde vai ser operado, né? E no caso de uma intercorrência, será que vai ser prontamente atendido? Então, isso tudo aí tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer valor, né? O barato pode sair caro, a segurança sempre em primeiro lugar. É verdade. Eu vejo assim, vocês mesmos lá na Sorelli, como vocês são parecidos, né, comigo e tudo, buscam sempre excelência, estão sempre
realmente num cuidado aí intensivo com o paciente, de pós e tudo isso é muito importante. E falando sobre a Sorelle, me conta um pouco mais, fala um pouco mais dessa rotina aí familiar, me fala um pouco de vocês, Rafaela. Sim, Cíntia, a Sorelle, né, inclusive Sorelle significa irmãs em italiano, né, a Sorelle é uma equipe cirúrgica de cirurgia plástica composta por três irmãs, 3 mulheres. Isso foi um projeto que surgiu há muitos anos, né? Porque a clínica já existia em outro endereço, não tinha esse nome ainda. Então, nós temos assim, um perfil muito pé no chão, né? Sempre segurança em primeiro lugar, sempre priorizando os nossos pacientes, pensando muito no que é melhor para eles. Então, e a Sorelle é a primeira clínica de cirurgia plástica de Varginha e região a se especializar no transplante capilar. E nós temos ajudado centenas de pacientes a recuperarem não só cabelo, mas autoconfiança. Ai, com certeza. Eu que o diga, gente, todo mundo fala muito bem. Eu sou uma das que indico meus pacientes para vocês, né, com muita segurança. E fico muito feliz, quero te agradecer muito. Fala para mim um pouco aonde os pacientes podem te encontrar, fala das suas redes sociais. Sim, olha, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Quem tiver dúvidas, quiser acompanhar mais o meu trabalho, meu Instagram é rafaelavase.plástica. E quem quiser também ver mais informações a respeito de outras cirurgias plásticas, pode acessar o nosso site, sorellecirurgiaplástica.com.br. Para mim vai ser um prazer tirar dúvidas, ou também estou disponível para agendamento de consultas. Gente, esse foi mais um episódio do Capilha Cast. Fiquem ligados, porque aqui a gente sempre traz novidades para vocês. E até a próxima!